Olá, queridos, boa noite a todos, graça e paz. Que alegria mais uma vez nós nos reunirmos para uma oficina da palavra e da oração, última oficina da palavra e da oração do mês de agosto. E eu quero convidar você para que abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura dos versículos 32 e 33. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículos 32 e 33. O livro de Atos, o seu capítulo 4, versículo 32 nos diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos, o livro de Atos, ele nos ensina uma lição muito importante. Ele nos ensina que a comunidade dos apóstolos, aquela igreja que nasceu lá atrás, conhecida como igreja primitiva, ela era uma igreja unida. E nós sabemos que a igreja de Atos, ela foi uma comunidade abençoadíssima. Ela era uma comunidade abençoada porque ela era harmoniosa. A igreja pregava o evangelho no poder do Espírito Santo. E certamente essa lição é uma lição que nós precisamos aprender. Essa lição da união. Nós também precisamos ter o mesmo coração, um só coração, uma só alma, porque nós precisamos lembrar que Jesus morreu na cruz para nos fazer um só povo que se chama pelo seu nome. E aí você pode perguntar assim, mas como eu vou ter união com meu irmão? Como eu vou ter união com minha irmã, se eu muitas vezes discordo dele, se eu discordo do seu pensamento, se eu discordo dos seus pressupostos, se eu discordo das suas opiniões, se muitas vezes eu penso ao contrário dele ou dela, se muitas vezes ele ou ela tomou uma decisão a qual eu não concordo. Queridos, nós em primeiro lugar precisamos lembrar que temos um poder que é o poder do Espírito Santo. Era através desse poder que os apóstolos davam testemunho, e era esse testemunho, o testemunho da ressurreição de Cristo Jesus. O que nós precisamos impactar as pessoas não é com as nossas opiniões, com os pensamentos, nem com os pressupostos ideológicos, políticos, filosóficos, os quais nós achamos que são os corretos. Mas nós precisamos impactar as pessoas com o testemunho da ressurreição de Jesus, o testemunho do amor de Jesus, porque você recebeu essa mensagem. Veja que o texto diz, em todos eles, finalzinho do versículo 33, e em todos eles havia abundante graça. Muitas vezes nós queremos impactar, até mesmo de uma forma despropositada, a vida das pessoas com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, com as nossas ideologias, e precisamos tomar muito cuidado com as ideologias. Mas o que nós precisamos impactar a vida das pessoas é com a mensagem de alguém que morreu, mas que a morte não pôde segurá-lo. A morte não pôde detê-lo. Muitas vezes nós compartilhamos mensagens com outras pessoas que dizem que, e nós dizemos assim, estou compartilhando com você uma mensagem urgente. Mas de fato, se somos cristãos, a mensagem urgente que nós temos que compartilhar é que Jesus ressuscitou. Essa mensagem ela vai causar um impacto na vida das pessoas. E você precisa dizer para as pessoas que Jesus ressuscitou dos mortos e que Jesus a ama também. Queridos, na igreja de Atos, aquele povo que se amava tanto, aquele povo que se abria mão de si
e do que tinham para abençoar uns aos outros. E sabiam que essa é uma oração respondida, a oração de Jesus, a oração que Jesus fez, registrada no Evangelho de João, capítulo de número 17, quando Jesus faz aquela belíssima oração, belíssima e longa oração sacerdotal, que Jesus diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, nós podemos viver em união. Aliás, correção. Nós devemos viver em união. Nós precisamos viver em união, porque viver em união também é uma forma de nós divulgarmos a mensagem da cruz. De nós divulgarmos a mensagem da paz, a mensagem da misericórdia. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, diz que nós devemos preservar com diligência, ou seja, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Lembremos sempre que o Senhor Jesus, ele morreu, mas antes de morrer ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Meus irmãos, nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos adquirir maturidade espiritual. Maturidade espiritual que nos traga sabedoria. Porque nós precisamos ser o povo da reconciliação. Nós precisamos ser o povo da misericórdia. Nós precisamos ser o povo da compaixão. O povo da paciência. O povo do amor. Porque nós aprendemos isso com Cristo. Nós precisamos ser as pessoas que edificam a vida uns dos outros, e precisamos fazer isso em nome de Jesus. Queridos, se nós fôssemos tratados por Jesus da mesma forma que nós muitas vezes tratamos os nossos irmãos, nós teríamos sérios problemas com o nosso Senhor e Salvador. Mas o Senhor não diz para nós as coisas que muitas vezes nós dizemos para os nossos irmãos. Ele certamente não nos magoa com palavras. Ele não nos maltrata, mas o Senhor nos dá palavras de carinho, de afeto, de compreensão. Se o Senhor Jesus dissesse para nós palavras que muitas vezes nós dizemos aos nossos irmãos, certamente Ele nos magoaria. Que o Senhor Jesus, queridos, Ele nos ajude a amar os nossos irmãos e a caminhar com a mesma longanimidade que o Senhor também tem tido para conosco. Queridos, que nós possamos ser pacientes com os nossos irmãos, que nossos irmãos sejam pacientes para conosco, para que todos juntos, unidos, desfrutemos da unidade do Espírito no vínculo da paz. Queridos, quantos estão sem paz? Quantas pessoas nesse momento estão passando por problemas que necessitam de paz para poder caminhar e enfrentá-las? Aliás, falando em paz, hoje é a última sexta-feira do mês de agosto, e no mês que vem, tradicionalmente, as instituições, a sociedade, o governo fazem uma campanha chamada Campanha de Prevenção ao Suicídio, que é o Setembro Amarelo. Nós também podemos auxiliar falando para as pessoas que existe alguém que as ama. Como diz aquele hino que nós cantamos do nosso inário, que nós cantamos em nossa igreja: talvez você não saiba, mas eu quero lhe falar que alguém te ama tanto e só quer te ajudar. O nome dessa pessoa é Jesus. Muitas pessoas, queridos, estão sem paz. Será que todas as pessoas que você conhece, que você conhece, que você tem contato, que você convive, será que elas estão bem? Será que nesse momento que você está ouvindo a mensagem da paz, será que essas pessoas não estão pensando em se suicidar?
Não foi uma, não foram duas, não foram três, no decorrer da minha vida que eu recebi notícias de pessoas que conversava com elas a semana passada, que pessoas conversaram com ela na semana passada com essas pessoas e que essas pessoas partiram, se suicidaram. Por isso que nós, como povo de Deus, precisamos ficar atentos e precisamos trabalhar, precisamos orar e pedir a Deus, pedir ao Senhor, para que o Senhor coloque em nosso caminho essas pessoas. Para quem você pode ligar e dizer assim, querido, eu só quero te dizer uma coisa, eu te amo. Vez ou outra, eu recebo áudios, não esses áudios personalizados, não tem problema nenhum, mas às vezes a própria voz da pessoa dizendo assim, querido, eu amo você, um beijo para você. E como isso faz bem para a nossa alma. Vamos fazer isso? Grave um áudio para uma pessoa apenas, dizendo assim, querido, eu amo você, um beijo para você, e se identifique. Diga o nome dessa pessoa para a pessoa ver que não é uma mensagem simplesmente repassada, reproduzida, mas que é uma mensagem tua. Não seja tímido. Nessa noite, queridos, a mensagem do Senhor nos chama para a união. Que busquemos ser como essa igreja no início da história, que possamos todos ter o mesmo coração e uma mesma alma, fortalecidos no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós vamos agora passar para o nosso momento de oração. Quero que você, nesse momento, feche os teus olhos. Claro, se você estiver em um local que você não possa fazer isso, apenas ouça a nossa oração e ore conosco, caso você possa. Eu quero hoje fazer uma oração e quero que você repita essa oração. Quero que você diga assim comigo, Senhor Deus, nesta noite, que eu estou unido com outros irmãos, eu te peço que o Senhor venha ao meu encontro, trazendo a tua paz sobre mim, trazendo o teu amor e a tua misericórdia. Cuida de mim, Senhor, cuida da minha família, cuida dos meus amigos e me ensine a amar o próximo. Me ensine a amar o outro. Me ensine a amar até mesmo aqueles que querem me prejudicar. Que o Senhor me conduza e que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos que nesta noite estão orando conosco. Bem também como todos os pedidos e as pessoas que nesta noite estão sendo apresentadas a Ti. Perdoe os meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós finalizarmos essa oficina da palavra e da oração, eu quero lembrar a você que nesse fim de semana a Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão está a todo vapor. Amanhã, sábado, às 19 horas, nós teremos a reunião da UPH, a União de Homens Presbiterianos, aqui na nossa igreja. Nosso irmão presidente da UPH, Reinaldo, o diácono Reinaldo, convida a todos para participarem. Será uma reunião a qual nós teremos um momento ali dedicado à meditação no texto da Palavra de Deus, cantaremos alguns hinos e logo em seguida faremos um lanche gostoso e abençoadíssimo. Você que é homem, participe conosco amanhã, sábado, dia 27, às 19 horas. Domingo de manhã, nós teremos nosso culto matutino e logo em seguida nós teremos a nossa escola dominical. No mesmo domingo, dia 27, às 17h30, nós teremos as nossas eleições, teremos a assembleia para a eleição de mais 2 irmãos que serão
diáconos da nossa igreja. Então você que é membro da Igreja Presbiteriana do Bairro do Limão, é muito importante que você esteja aqui nesse domingo às 17h30. E às 19 horas nós teremos o nosso culto vespertino. Que Deus te abençoe, queridos. Se atentem às programações da nossa igreja e venham e participem. Um grande abraço para você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.